Toca Livros e Universo dos Livros apresentam As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz, de Heather Dune McAdam, narrado por Priscila Scholz. Prefácio por Caroline Moorhead. Ninguém sabe ao certo, nem saberá, o número preciso de pessoas que foram transportadas para Auschwitz entre 1941 e 1944, assim como quem morreu lá, ainda que muitos acadêmicos estimem cerca de 1 milhão. Mas Heather Dune McAdam sabe exatamente quantas mulheres da Eslováquia foram colocadas no primeiro comboio que chegou ao campo em 26 de março de 1942. Ela também sabe, após pesquisa meticulosa em arquivos e entrevistas com sobreviventes, que quase 1.000 jovens judias, algumas com não mais do que 15 anos, foram reunidas em toda a Eslováquia na primavera de 1942, sendo informadas de que seriam enviadas para prestar serviços ao governo na recém-ocupada Polônia e ficariam longe de casa por não mais do que alguns meses. Poucas delas retornaram. Tendo baseado sua pesquisa em listas guardadas no Yad Vashem, em Israel, em testemunhos do Instituto de História Visual e Educação USC Shoah e nos arquivos nacionais eslovenos, localizado as poucas mulheres sobreviventes ainda vivas e conversado com seus familiares e descendentes, McAdam conseguiu recriar não apenas o contexto de onde vieram as mulheres a bordo do primeiro comboio, mas também sua vida diária e morte durante seus anos em Auschwitz. Sua tarefa tornou-se mais difícil e suas descobertas ainda mais impressionantes devido à perda de registros, aos diferentes nomes e apelidos utilizados, além das variações de grafia e ao período de tempo transcorrido desde a Segunda Guerra Mundial. Escrever sobre o Holocausto e os campos de extermínio não é, como ela diz com razão, fácil. A maneira como ela escolheu fazê-lo, usando a licença de uma romancista para reimaginar cenas e recriar conversas, confere ainda mais realidade ao seu texto. Foi apenas no final do inverno de 1940-1941 que a empresa IG Farben se estabeleceu nas redondezas de Auschwitz, convenientemente perto de uma união de ferrovias e várias minas com fornecimento suficiente de água para a construção de uma nova fábrica de borracha artificial e gasolina sintética. Auschwitz também tinha como objetivo exercer um papel na solução final para a questão judaica, pois era um lugar onde, além de serem designados ao trabalho, prisioneiros seriam mortos rapidamente e os corpos rapidamente descartados. Quando, em setembro, o primeiro experimento utilizando ácido prússico, ou Zyklon B, demonstrou-se efetivo para envenenar e asfixiar 850 prisioneiros, Rudolf Höss, o primeiro comandante do campo de trabalho, viu a resposta ao problema judeu. Desde que os médicos do campo lhe garantiram que o gás não derramava sangue, ele concluíra que seu uso pouparia seus homens do trauma de testemunhar visões desagradáveis. Antes, porém, o campo precisava ser construído. Um arquiteto, Dr. Hans Stossberg, foi convidado a elaborar os planos. Na conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942, o Gabinete Central de Segurança do Reich estimou que a Europa ocupada enviaria um total de pouco menos de 11 milhões de judeus. Conforme disse Reinhard Heydrich, segundo na hierarquia da SS, logo abaixo de Heinrich Himmler, eles deveriam ser colocados para trabalhar de uma maneira adequada dentro da estrutura da solução final. Aqueles muito frágeis, jovens ou velhos demais para trabalhar, deveriam ser mortos imediatamente. Os mais fortes trabalhariam e seriam assassinados no devido tempo, já que essa elite natural, se libertada, deveria ser vista como uma potencial célula germinativa de uma nova ordem judaica. A Eslováquia foi o primeiro estado satélite a realizar deportações. Depois de ter feito parte do Reino da Hungria por mais de 1000 anos e após o final da Segunda Guerra Mundial, integrado à Tchecoslováquia, havia se tornado um país independente apenas em 1939, sob proteção alemã,
cedendo grande parte de sua autonomia em troca de assistência econômica. Joseph Tiso, sacerdote católico, tornou-se presidente, baniu partidos de oposição, impôs a censura, formou uma guarda nacionalista e espalhou o antissemitismo, que vinha crescendo desde a chegada de ondas de judeus refugiados da Áustria após a Anschluss. Um censo estimou o número de judeus em 89 mil, ou 3,4% da população. A ordem para que mulheres judias solteiras entre 16 e 36 anos se registrassem e levassem seus pertences a um ponto de encontro não fora vista inicialmente como alarmante, embora algumas famílias prescientes tenham feito tentativas desesperadas de esconder suas filhas. De fato, algumas das garotas acharam emocionante a ideia de trabalhar no exterior, principalmente porque foram asseguradas de que logo estariam em casa. Sua inocência tornou o choque da chegada aos portões de Auschwitz mais brutal, e não havia ninguém lá para prepará-las para os horrores que estavam por vir. Nesse mesmo dia, 999 mulheres alemãs chegaram de Ravensbrück, que já estava abarrotado com 5.000 prisioneiros e não poderia receber ninguém mais. Escolhidas antes de partirem por serem funcionárias de perfil adequado, elas supervisionariam o trabalho das jovens mulheres judias, que consistia em desmantelar edificações, limpar o terreno, cavar e transportar terra e materiais, assim como em realizar atividades de agricultura e pecuária. Deste modo, elas liberariam os homens que já estavam em Auschwitz para trabalhar nas tarefas mais pesadas de expansão do campo. Oriundas de famílias grandes e amorosas, acostumadas a modos gentis e a uma vida confortável, as mulheres eslovacas foram recebidas a gritos, despidas e tiveram a cabeça raspada. No campo, eram submetidas a intermináveis chamadas no amanhecer gelado, forçadas a andar descalças na lama e a lutar por comida, recebiam punições arbitrárias e eram obrigadas a trabalhar até a exaustão. Frequentemente, até a morte. Elas tinham fome, estavam doentes e apavoradas. As guardas de Ravensbrück foram mais tarde reconhecidas por Hus, por terem superado em muito seus equivalentes masculinos em dureza, sordidez, vingança e depravação. No final de 1942, 2/3 das mulheres do primeiro comboio estavam mortas. E Auschwitz continuou crescendo. Judeus de toda a Europa ocupada, da França e da Bélgica, da Grécia e da Iugoslávia, da Noruega e depois da Hungria, chegavam em grandes quantidades, logo alcançando-se a taxa de 3 trens a cada 2 dias, cada trem consistindo de 50 vagões com mais de 80 prisioneiros cada. Em junho de 1943, 4 crematórios estavam em funcionamento, capazes de queimar 4.736 cadáveres por dia. A maioria dos recém-chegados, famílias inteiras com bebês e crianças pequenas, ia direto para as câmaras de gás. As mulheres eslovacas sobreviventes, agora com corpo e mente mais fortes, desenvolveram estratégias para se manterem vivas, voluntariando-se para os trabalhos mais desagradáveis, encontrando segurança nos serviços de costura e de supervisão da agricultura, ou ainda nos escritórios do campo, tornando-se cada vez mais hábeis em escapar do extermínio diário dos mais fracos, daqueles que adoeciam ou que se tornavam muito fracos para realizar algum trabalho útil. Era, conforme observa McAdam, uma gangorra de sobrevivência. Os mais afortunados encontravam alguma ocupação junto ao Canadá, termo irônico usado na prisão para designar os bens que os nazistas pilhavam dos judeus que chegavam, os quais haviam sido instruídos a levar com eles entre 30 e 45 quilos de coisas que achavam que poderiam precisar. Cobertores, casacos, óculos, louças, instrumentos médicos, máquinas de costura, sapatos, relógios de pulso e móveis abarrotavam uma extensa rede de armazéns, nos quais equipes dos detentos mais afortunados ou astutos, além de mulheres prisioneiras, trabalhavam em turnos contínuos, preparando remessas para colocar nos trens de volta para a Alemanha. Mais tarde, foi estimado que pelo menos 2 baús,
pesando 1.000 quilos cada e contendo objetos de valor, eram enviados de volta a Berlim toda semana. Por um longo período, as famílias dessas mulheres eslovacas não tinham ideia de onde elas estavam. Os poucos cartões postais que chegavam, com referências confusas a pessoas há muito tempo mortas, eram enigmáticos e frequentemente tão peculiares que muitos pais conseguiam persuadir a si mesmos de que suas filhas estavam a salvo, sendo cuidadas de forma apropriada. Mas, com o passar dos meses, o medo se espalhara, tornando-se ainda pior quando novas deportações passaram a levar famílias inteiras. Um dos momentos mais comoventes do livro de McAdam é a chegada de familiares a Auschwitz, recebidos com horror pelas mulheres sobreviventes, que sabiam o destino que aguardava seus pais e irmãos. Muito foi escrito sobre a experiência de Auschwitz, a batalha pela sobrevivência, o tifo, os gases, as condições cada vez piores, a fome e a brutalidade. E McAdam não se esquiva do horror. Livros como este são essenciais. Lembram os leitores modernos de eventos que nunca devem ser esquecidos. A obra também aborda de modo rigoroso os antecedentes das deportações eslovacas, a vida nas comunidades judaicas antes da guerra, a crescente perseguição aos judeus e a inocência das famílias que preparavam suas filhas para a deportação. McAdam escreve de forma igualmente comovente sobre a tristeza das poucas sobreviventes que, ao voltar para casa, encontraram seus pais mortos, suas lojas fechadas, suas casas e pertences roubados pelos vizinhos. 70.000 pessoas, mais de 80% da população judaica eslovaca de antes da guerra, haviam morrido, e o regime de partido único do pós-guerra proibiu qualquer discussão sobre o Holocausto. Aquelas que estavam no primeiro transporte saíram de casa ainda meninas. 3 anos e meio depois, voltaram como mulheres, mais velhas do que seus anos diziam, pois tinham visto, sofrido e suportado demais. O próprio fato de terem sobrevivido as tornara suspeitas. O que elas haviam feito? De que concessões morais haviam lançado mão para não terem morrido com suas amigas? Há um relato marcante, que permanece na mente por muito tempo. Uma das jovens sobreviventes, Linda, depois de escapar de Auschwitz e das marchas da morte que tiraram a vida de muitos sobreviventes, cruzou países mergulhados no caos e devastados pela guerra, sob risco constante de ser estuprada. Finalmente se encontra em um trem rumo à sua casa. Os vagões estão cheios de refugiados, então ela segue para a parte superior e lá, empoleirada em um comboio em movimento lento, olha para uma paisagem que não inclui arame farpado, torres de vigias ou guardas segurando armas. Ela está, percebe agora, livre. É primavera e as folhas das árvores estão ficando verdes. Nota da autora. Agora é tarde demais, diz Rosena Graber-Knieja, em alemão. Ouço um estralo na ligação telefônica. Meu marido, que está traduzindo para mim, encolhe os ombros. Na época, Rosena era a única mulher ainda viva que fizera parte do primeiro comboio para Auschwitz e que eu havia encontrado. Era a prisioneira número 1649. Alguns meses antes, ela estava disposta a ser entrevistada para um documentário que eu queria produzir sobre as primeiras garotas de Auschwitz. No entanto, minha própria saúde me impediu de voar para a Suíça para entrevistá-la. Agora, é ela quem está doente. Tento explicar que meu principal interesse é falar com ela sobre a Eslováquia e como ela e as outras garotas foram recolhidas e traídas pelo seu próprio governo. Ela suspira e diz: "Não quero pensar em Auschwitz antes de morrer." Aos 92 anos de idade, podemos culpá-la? Envio a ela um cartão de agradecimento e localizo seu testemunho no Instituto de História Visual e Educação USC Shoah. Está em alemão. Podemos traduzi-lo, mas o Instituto Shoah não fez as perguntas que eu queria fazer. Perguntas que surgiram em 1992, há mais de 25 anos. Desde que conheci e trabalhei com Hannah Kornreich-Helsen,
uma sobrevivente do primeiro transporte. Desde que escrevi Irmãs em Auschwitz, também publicado no Brasil pela editora Universo dos Livros, familiares de mulheres que estiveram no primeiro transporte têm entrado em contato comigo com mais histórias sobre suas primas, tias, mães e avós, e com essas informações, mais questões foram levantadas. Eu filmei e gravei entrevistas com essas pessoas, mas, sem uma sobrevivente disposta a falar comigo, e sem uma família que me deixasse falar com ela, essas perguntas nunca seriam respondidas. Eu entendo o desejo de proteger essas senhoras idosas. Se você passou 3 anos no campo de concentração de Auschwitz e sobreviveu até os 90 anos, por que deveria pensar nesse inferno? Não quero machucar ninguém, especialmente essas mulheres incríveis, com perguntas dolorosas que ressuscitam fantasmas do passado. 1 ano após minha conversa com Rosena, enviei um e-mail para famílias de segunda geração, 2G, e perguntei se no 75º aniversário do primeiro transporte, alguém gostaria de refazer a jornada entre a Eslováquia e Auschwitz que suas mães haviam feito. Muitas pessoas responderam com interesse, mas no final, havia apenas um pequeno e íntimo grupo de 3 famílias. Os filhos de Erna e Fela Dranger, de Israel, Avi e Akiva, a família de Aida Egerman Newman, dos Estados Unidos, Temi e Sharon, e os filhos de Temi, Daniela e Jonathan, e a filha de Martha F. Gregor, Orna, da Austrália. Então, poucas semanas antes de nos encontrarmos, fiquei sabendo que Edith Friedman Grossman, de 92 anos, número 1970, seria a convidada de honra da cerimônia dos 75 anos. Alguns dias depois, Edith e eu estávamos conversando pelo FaceTime. Imediatamente nos demos bem, e ela me disse que ficaria feliz em se encontrar comigo e a minha equipe de filmagem na Eslováquia. 2 semanas depois, estava em um quarto de hotel de estilo arquitetônico soviético, com paredes brancas gastas e decoração horrível, fazendo-lhe as perguntas que não soube fazer a Rena Kornreich, número 1716, 25 anos antes. Assim como Rena, Edith é vibrante, perspicaz e esperta. Uma mulher pequena que ilumina o ambiente. Nosso tempo juntos na Eslováquia foi um turbilhão que nos levou ao quartel onde ela e as outras meninas foram mantidas, assim como à estação de trem de onde foram deportadas. Na cerimônia dos 75 anos, conhecemos o presidente e o primeiro-ministro da Eslováquia, o embaixador de Israel no país e filhos de outros sobreviventes. Em uma poderosa homenagem repleta de lágrimas e abraços, o grupo de segunda geração com o qual eu estava viajando criou vínculos com famílias eslovacas de segunda geração. No final da semana, meu marido me disse: "Isso não é apenas um documentário. Você tem que escrever um livro." Escrever sobre Auschwitz não é fácil. Não é o tipo de projeto que se assume com tranquilidade, mas com Edith ao meu lado, eu estava disposta a tentar. Este livro não seria um livro de memórias, no entanto. Seria sobre todas elas, ou sobre quantas eu pudesse encontrar e encaixar nessa história complexa. No Canadá, conheci outra sobrevivente, Ella Hutman, número 1950, e voei para Toronto para reunir as 2 sobreviventes. Edith e ela se lembraram uma da outra, mas mesmo em idade avançada, elas ainda pareciam desconfiadas. Enquanto conversavam em eslovaco, Edith lançou um olhar de dor para mim. Aquele não era o vínculo caloroso que eu imaginava. Percebi que Edith não gostava de ela quando estavam em Auschwitz. O encontro transcorria de modo estranho e distante, até que as 2 senhoras começaram a olhar atentamente os números nos antebraços esquerdos. "Não consigo mais ver meu número. Está tão desbotado", disse. As lembranças vão se esvaindo também, mas a verdade está lá, se você souber onde encontrá-la. Olhando para fotos antigas de Edith um dia, notei o rosto de Rosena Graber-Kniedia. "Você conheceu Rosena?" perguntei. "Claro", Edith respondeu, como se eu tivesse feito a pergunta mais óbvia do mundo. Éramos da mesma sala na escola e fomos bons amigos de Rosena e de seu esposo, Emil Kniedia, depois da guerra.
Ele era um escritor como meu marido. Costumávamos visitá-los na Suíça. Eu havia completado um círculo. Muitas dessas mulheres se conheciam antes mesmo de Auschwitz, das cidades ou vilas das quais eram naturais, ou das escolas e sinagogas que frequentavam. Contudo, nos testemunhos do arquivo USC Shoah, é raro que alguém mencione o nome de solteira de uma garota. Às vezes, um sobrevivente menciona uma garota pelo apelido ou fornece a descrição física de uma amiga. Portanto, pode ser difícil confirmar se os sobreviventes estão falando sobre alguém do primeiro transporte. O testemunho de Marg Becker, número 1955, é uma das raridades em que os nomes completos das garotas com quem ela e Edith cresceram são quase sempre mencionados. E, por causa da fotografia da turma escolar, Edith conseguiu identificar a maioria dessas garotas. Nunca me ocorreu perguntar a Edith se ela conhecia Ruzena antes de eu vê-las juntas na foto da turma, porque o nome de Ruzena na lista de deportados a situa como originária de uma cidade diferente. Eu não sabia que ela havia morado em Romené quando jovem. Se ao menos eu tivesse começado essa jornada quando elas ainda estavam todas vivas. Enquanto eu trabalhava nas correções finais deste livro, um e-mail chegou. Minha avó estava no primeiro comboio. Eu lembro das histórias que ela contava para nós. Ela escreveu um relato sobre a deportação, mas acabou jogando tudo fora, dizendo que ninguém acreditaria nela. A primeira página de seu testemunho escrito sobreviveu, e eu a tenho aqui comigo. Seu nome era Cornélia Nisha Gelbova, da cidade eslovaca de Rumené. Ela nasceu em 1918. Segundos depois, abri um arquivo do Excel que criei com o nome de todas as meninas, contendo cidade natal e idade. E o nome de Cornélia Gelbova aparece na minha frente. Ela é o número 232 da lista original arquivada no Yad Vashem, em Jerusalém. Ainda mais extraordinário é que sua irmã é mencionada no testemunho de Ruzena Graber-Kniedia. Elas estavam juntas em Ravensbrück. As duas estão na mesma página da lista em que também estão outras 3 meninas que você está prestes a conhecer muito bem. Edith e Lea Friedman e sua amiga Adela Gross. Nessa mesma página estão 2 garotas que alguns de vocês já conhecem, Rena Kornreich e Erna Dranger. Uma das minhas maiores preocupações ao escrever este livro foi a precisão. Preocupo-me constantemente em acertar as datas e a cronologia e garantir que as narrativas tenham sido registradas com exatidão. Edith me garante que eu não vou acertar tudo sempre. Ninguém pode fazer tudo certo. Isto é grande demais. Então, você não tem uma data, mas e daí? Aconteceu. É o suficiente. Eu só posso esperar que seja mesmo. Essa história tem múltiplas narrativas. O cerne da narrativa vem de minhas entrevistas com testemunhas, sobreviventes e familiares e dos depoimentos contidos no arquivo USC Shoah. Memórias, literatura sobre o Holocausto e documentos históricos foram usados para contextualizar melhor essas histórias pessoais, bem como a atmosfera e a política da época. Meu objetivo é criar uma imagem o mais completa possível das meninas e jovens mulheres do primeiro transporte oficial de judeus para Auschwitz. Um dos dispositivos que usei para fazer isso foi a licença dramática. Quando você encontrar um diálogo, pode ter certeza de que são citações diretas de entrevistas com sobreviventes ou testemunhas relatando conversas que tiveram ou ouviram. Em outros casos, para ilustrá-las melhor ou completar algumas cenas, usei travessões para indicar diálogos que criei. Eu só fiz isso nos casos em que conversas ou discussões foram mencionadas em um testemunho, mas não foram detalhadas. Sou profundamente grata a Edith Grossman e à sua família, bem como às famílias Gross, Hellisen e Brandel, que me aceitaram em seu núcleo e me trataram como um membro honorário. Você é como uma prima nossa, disse-me Edith em sua festa de aniversário de 94 anos. Ao seu redor estavam o filho, nora, netas, um bisneto e outro bisneto a caminho. É uma grande honra e privilégio fazer parte da história dessas mulheres, como sua defensora e cronista.
Elas eram adolescentes quando foram enviadas para Auschwitz. Apenas algumas voltaram para casa. Terem conseguido sobreviver é um tributo às mulheres e meninas de todo o mundo. Esta é a sua história. Principais passageiras do primeiro transporte. A quantidade de Ediths e Magdas e de Friedmans e Newmans no primeiro transporte fez com que eu tivesse que criar nomes diferentes para identificar nossas jovens de uma maneira única. Para isso, geralmente usei alguma versão de seus nomes de nascimento. Nossas personagens principais são chamadas por seus nomes reais ou pelo nome que forneceram à lista de transporte. Por alguma razão, as meninas costumavam fornecer apelidos em vez dos nomes de batismo. Minha primeira opção para nomeá-las é, portanto, o nome indicado na lista. Para os muitos nomes duplicados, outra versão desse nome pode ser usado. Por exemplo, Margaret se torna Peggy. Se um nome for repetido mais de 2 vezes, o sobrenome ou alguma alternativa será usada. Foi o que ocorreu com as muitas Magdas e Ediths com as quais tive que lidar. Espero que as famílias compreendam essa necessidade de clareza na narrativa. Não foi por desrespeito que os nomes tiveram de ser alterados, mas pela esperança de que os leitores possam identificar com clareza e se identificar com essas meninas e mulheres. Por favor, observe também que na língua eslovaca, o sufixo ova equivale a senhorita ou senhora. Eu optei por não acrescentar o ova aos nomes das deportadas, porque alguns deles são de origem polonesa e não seguem essa sintaxe. Além disso, a Fundação USC Shoah não usa o ova em seus arquivos. Mulheres a bordo do primeiro transporte da Eslováquia, por região ou cidade de origem. Rumené. Edith Friedman, número 1970. Lea Friedman, irmã de Edith, número 1969. Helena Citron, número 1971. Irena Fein, número 1564. Margita Becker, número 1955. Rena Kornreich, originalmente de Tliks, Polônia, número 1716. Erna Dranger, originalmente de Tliks, Polônia, número 1718. Dina Dranger, originalmente de Tliks, Polônia, número 1528. Sarah Bleich, originalmente de Krynica, Polônia, número 1966. Ria Hans, número 1980. Magda, Hans, número desconhecido. Adela Gross, número desconhecido. Zena Haber, número desconhecido. Débora Gross, não deportada. Zuzana Sermer, não deportada. Rudzinka Citron Grauber, número desconhecido. Mikhailovich. Regina Schwartz, com suas irmãs Célia, Mimi e Helena, número 1064. Alice Kovic, número 1221. Região de Poprad. Marta Mangel, número 1741. Eta Zimmerspitz, número 1756. Fanny Zimmerspitz, número 1755. Piri Hans Lonovic, número 1342. Rose, Edith, Grauber, número 1371. Prejov. Magda Amster, número desconhecido. Magduska, Magda, Hartmann, número desconhecido. Nuzi, Olga ou Olinka Hartmann, número desconhecido. Ida Eigerman, originalmente de Novi Salt, Polônia, número 1930. Edith Friedman, número 1949. Sem relação com Edith e Lea Friedman. Ella Friedman, número 1950. Sem relação com Edith e Lea Friedman. Helena Zuckerman, número 1735. Cato,
Catarina, Danziger, mencionada nas cartas de Hertzka, número 1843. Linda, Libuscha, Reich, número 1173. Johann Rosner, número 1188. Matilda Friedman, número 1890. Sem relação com Edith e Lea Friedman. Martha F. Friedman, número 1796. Sem relação com Edith e Lea Friedman. Região de Stropkov. Peg, Margaret Friedman, número 1019. Sem relação com Edith e Lea Friedman. Berta Berkowitz, número 1048. Rosina Graber-Kniedia, número 1649. Mulheres a bordo do segundo transporte da Eslováquia. Doutora Mansi Manka Schwalbova, número 2675. Med Magda Hellinger, número 2318. Danka Kornreich, número 2775. Parte 1, Capítulo 1. É uma situação triste, talvez até mesmo pior do que as estrelas com as quais eles um dia nos marcaram, porque, dessa vez, irá atingir as nossas crianças também. Ladslav Grossman, The Bridge, 28 de fevereiro de 1942. O boato começou como boatos normalmente começam. Primeiro, apenas como um palpite, um mal-estar no estômago. Mas era ainda apenas um rumor. O que mais eles poderiam fazer com os judeus? Até o clima parecia estar contra eles. Era o pior inverno já registrado. Montes de neve tão altos que ultrapassavam a altura da cabeça das pessoas. Se o governo tivesse algum sentido prático, teria baixado uma ordem obrigando as pessoas baixas a ficarem dentro de casa, devido ao medo de que pudessem desaparecer em meio à neve. A retirada da neve com paz cobrava um preço das costas de todos. As calçadas tornaram-se parquinhos instantâneos para crianças que não tinham trenós, mas podiam deslizar pelos amontoados de neve usando suas partes traseiras. Deslizar era o novo passatempo nacional. Isso e escorregar no gelo. Cada nevasca era seguida por temperaturas negativas e rajadas de vento das montanhas Tatra. Cortando através de casacos finos e grossos, eram democráticas e impiedosas tanto para ricos como para pobres. O vento podia encontrar seu caminho entre as costuras das roupas mais bem feitas e machucava a pele com crueldade, como uma navalha. Lábios e mãos estavam secos e rachados. Sobras de gordura de ganso eram aplicadas nas narinas para evitar hemorragias nasais. Enquanto lufadas de ar se esgueiravam por frestas de janelas e portas, pais cansados recebiam vizinhos cansados para juntos se sentarem em banquinhos na frente do fogo e se preocuparem com o boato. Embora muitos se sentassem diante de lareiras frias, era difícil até mesmo encontrar lenha. Algumas famílias judias mal tinham comida. Era ruim para todos, mas pior para alguns. Chamas de dúvida e incerteza eram apagadas pela razão. Se o rumor fosse verdadeiro, dizia o mais razoável, e se realmente o governo levasse as meninas, elas não seriam levadas para longe. E, se fossem, seria apenas por um tempo, somente até a primavera, quando e se a primavera chegasse. Se, isto é, o rumor fosse verdadeiro. O se era tão amedrontador que ninguém se atrevia a dizê-lo, para evitar que a própria palavra os amaldiçoasse com a sua realidade. Simplesmente tinha que ser um boato. Por que alguém iria querer levar meninas adolescentes? A neve começara a cair enquanto mães judias de toda a Europa Oriental preparavam as velas do sabá. Na casa dos Friedman, Emanuel Friedman entrou pela porta da frente batendo palmas e cantando. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, 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 Shalom. Aplaudindo e cantando, as crianças se juntaram ao pai. Então, a família se reuniu ao redor da mesa de sabá para ver a mãe acender as velas. Depois de circular as mãos sobre as chamas 3 vezes,
Ela aproximou a luz do coração, pois é responsabilidade da mulher trazer luz para o lar. Colocou as mãos sobre os olhos e murmurou a bênção do sabá. Mãe de Emanuel Friedman, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bimitzvotav, vitzivanu al hadlik ner shel Shabbat. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela do Santo Sabá. Edith e sua irmã Léa assistiam com adoração reverente, enquanto a mãe rezava silenciosamente. Ela então piscou 3 vezes e depois abriu os olhos. Bom Shabbos! Suas filhas a abraçaram e ela as abençoou com um beijo cada por ordem de idade, da mais velha à mais nova. Mas deu um beijo um pouco mais longo na testa das filhas adolescentes, Léa e Edith. Já houvera antes outros rumores, que nunca foram concretizados, ela disse a si mesma, abraçando as meninas perto de seu coração. Sua oração secreta a Deus naquela noite rogou para que esse rumor também fosse falso. Lá fora, trovões soavam como grandes tambores no céu, relâmpagos reluziam, neve caía aos borbotões. Ninguém conseguia se lembrar de quantos anos se passaram desde que houvera uma tempestade como aquela. Na manhã do sabá, a tormenta havia descarregado por volta de 30 centímetros de neve e, perto do meio-dia, os montes já estavam batendo nas coxas. Como sempre, alguns indivíduos leais começaram a retirar a neve com paz, pensando que era melhor fazer o trabalho pela metade e ter que repeti-lo do que esperar e ter que trabalhar em dobro de uma só vez. A tabacaria não só fora parcialmente limpa como estava aberta. O clima nunca seria páreo para um fumante inveterado. Era incomum para o pregoeiro da cidade fazer anúncios aos sábados, ainda mais raro que trovões em uma tempestade de neve. Normalmente, os comunicados eram feitos no mercado às sextas ou às segundas-feiras. Mas, naquela tarde, em frente à prefeitura de todo o leste da Eslováquia, os tambores começaram a bater e, apesar da nevasca, alguns indivíduos não-judeus na rua pararam para ouvir. O vento era forte e a neve estava alta, abafando o som do tambor. Ninguém no bairro judeu, do outro lado do pequeno rio que fazia uma curva ao longo da margem sul da cidade, ouviu. O clima, que apesar de estar sempre aí, naquele dia estava ligeiramente acentuado, não ajudou. No meio da multidão reunida em torno do pregoeiro da cidade, estava Ladslav Grossman, de 21 anos, que, por razões conhecidas apenas por ele, encontrava-se na praça em vez de na sinagoga ou em casa. De olhos escuros e expressão ingênua, era mais provável que Ladslav motivasse um sorriso do que uma careta, risos ao invés de lágrimas. Tinha alma de poeta, e por isso talvez estivesse dando um passeio depois da refeição em família, apreciando o tapete branco sem rastros do outro lado da praça, estremecendo com a ferroada fria da neve batendo em seu rosto. Ou talvez ele só precisasse de um cigarro. Seja qual fosse o motivo, quando o pregoeiro da cidade começou a tocar seu tambor, Ladslav se apressou junto aos poucos que estavam perambulando pelas ruas para ouvir as últimas notícias. Normalmente, o pregoeiro esperava juntar uma multidão antes de começar o anúncio. Nesse dia, não. Ele começou imediatamente, para que pudesse abrigar-se logo do clima horrível que molhava seu colarinho e congelava o seu pescoço. Os flocos que caíam sem distinção sobre os judeus e os não-judeus já estavam grandes e úmidos, um sinal claro de que a tempestade estava terminando. Para alguns, estava apenas começando. Sobre os resquícios da tempestade, o pregoeiro da cidade gritou: "Todas as meninas judias de 16 anos ou mais, as meninas solteiras, estão obrigadas a ir ao escritório de registro designado, detalhes da inspeção médica e a finalidade de todo o negócio a serem oficialmente informados oportunamente." Não havia quase ninguém ouvindo. Afinal, caiu uma nevasca. Apenas alguns fumantes inveterados, mas os homens que ouviram se viraram para seus vizinhos e disseram: "Eu avisei.
Não havendo mais informações sobre datas, horários ou locais a acrescentar, o pregoeiro da cidade finalizou o anúncio com sua própria assinatura verbal, como uma espécie de despedida do Pernalonga e um último rufar de seu tambor. E isso é tudo. Toda a informação. Os detalhes a que o público deve prestar atenção. Ponto final. Fim. Acabou. Finito. Todos vocês para casa. Nesse clima amaldiçoado que ninguém nem ao menos colocaria um cachorro para fora. Não havia mais e se, vai que ou mas. O boato era verdadeiro. Na manhã seguinte, mesmo com a neve amontoada contra as portas, todos sabiam disso. O último anúncio caiu sobre a comunidade judaica tão pesadamente quanto pedaços suspensos de gelo caindo dos telhados, mas de maneira muito mais ameaçadora. Quando se tratava de medidas draconianas contra os judeus, o governo eslovaco parecia querer superar os alemães. Jovens delinquentes que haviam se juntado à Guarda Hlinka, uma organização fascista eslovaca, intimidavam e espancavam meninos e homens judeus que estivessem usando as braçadeiras obrigatórias, que agora adornavam estrelas amarelas. Lápides eram derrubadas ou danificadas, lojas eram pintadas com frases antissemitas. Nas cidades maiores, entoavam-se canções nacionalistas de congelar o sangue, ritmadas pelo barulho de pedras arremessadas e de vidraças quebrando como batidas nos pratos de uma orquestra. As bancas de jornais distribuíam o Der Stürmer, o atacante. O jornal de propaganda nazista que alimentava a ignorância e a ideologia racista, publicando caricaturas difamatórias de judeus estereotipados, estuprando virgens eslovacas, cortando gargantas de crianças e coletando seu sangue para preparar o matzá, sentados com as pernas abertas em volta da terra, como se o globo fosse um cavalo para cavalgar e conquistar, enquanto os heróicos soldados alemães lutavam contra o judeu diabólico, o demônio da humanidade. Uma mulher no mercado até perguntou a Edith: "Onde estão seus chifres?" E quando Edith mostrou que ela não os tinha, a mulher ficou em choque. Como alguém pode ser tão estúpido a ponto de pensar que os judeus tinham chifres, faziam matzá com sangue de crianças, ou que até mesmo mataram Deus? Os judeus inventaram Deus, pelo amor de Deus. Como alguém poderia realmente acreditar no que os jornais propagandistas diziam? Em setembro de 1941, o governo eslovaco estabeleceu um código judaico, leis e regulamentos que seriam implementados com frequência crescente ao longo do outono. A certa altura, era como se todos os dias o pregoeiro da cidade fizesse pronunciamentos contra os judeus eslovacos. Um dia, ouviu-se: "Por meio deste, comunicamos a todos que os judeus devem registrar a si mesmos e a todos os membros de suas famílias no gabinete do prefeito nas próximas 24 horas, com uma lista de todos os seus bens imobiliários." No dia seguinte: "Os judeus devem apresentar seus registros bancários, de bancos locais e estrangeiros e, a partir de agora, estão proibidos de residir em qualquer rua principal, devendo desocupar as residências em ruas principais dentro de 7 dias. Na semana seguinte: "Os judeus devem usar uma estrela amarela de 24 por 24 centímetros em todas as suas roupas. Os judeus não podem sair da região e, para viagens locais, devem ter uma permissão por escrito da Guarda Hlinka, que custa 100 coroas. Eles podem obtê-la apenas se a Guarda Hlinka considerar válida sua solicitação." Mas que judeu tinha 100 coroas? E que judeu conhecia um guarda da Hlinka que validaria seu pedido? "Os judeus devem depositar todas as suas joias dentro de 24 horas na sede da Guarda Hlinka. Os judeus não podem ter animais de estimação, nem mesmo um gato. Não podem ter rádios nem câmeras, para não se tornarem propagadores de mentiras da BBC. Os judeus devem depositar seus casacos de peles no posto de comando da Guarda Hlinka. Os judeus devem entregar suas motos, carros e caminhões.
Os judeus não serão admitidos em nenhum hospital e não serão submetidos a quaisquer cirurgias. Os judeus não podem mais frequentar nenhum colégio de ensino médio, nem exigir comprovantes das várias autoridades estatais. Edith ainda balança a cabeça negativamente quando se recorda das leis que interromperam sua educação. Meus irmãos ainda iam à escola, estavam no ensino básico que ia até a 5ª série. Mas quando terminaram, a lei dizia que eles tinham que ir à escola até os 14 anos. Então, eles tiveram que repetir a 5ª série 3 vezes. Enquanto isso, Edith e Léa caíam na situação difícil de já terem mais de 14 anos e, apesar do desejo por conhecimento da mente afiada, os judeus não tinham permissão para terminar o ensino médio. Então, outra lei foi aprovada. Os judeus não podem entrar em nenhum parque público. E outra. Os judeus não podem empregar arianos, nem socializar com nenhum ariano, visitar teatros ou festividades culturais, nem se reunir em número maior que 5. Nenhum judeu pode ficar na rua depois das 21 horas. Ninguém poderia ter previsto a arianização das empresas judaicas, que permitiu que os não-judeus assumissem legalmente as empresas judaicas e todas as práticas comerciais, para assim propiciar a transferência mais rápida possível de todos os negócios para mãos arianas. Nenhuma compensação era paga ao empresário judeu que perdesse seu negócio. A única coisa permitida aos judeus era cometer suicídio, disse a mãe de Ivan Rauschberger. E agora eles queriam suas meninas? Não fazia o menor sentido. Por que alguém iria querer levar adolescentes para trabalhar? Adolescentes são preguiçosos e briguentos. E as garotas? São as piores. Elas estão rindo em um segundo e começam a chorar no outro. Elas têm cólicas e ficam irritadas. Elas se preocupam mais com seus cabelos e unhas do que com cumprir as tarefas do dia. Basta olhar para o chão da cozinha, que Prisca deveria ter varrido. Basta olhar para a louça na pia, com Kugel ainda grudado, porque a responsável pela lavagem estava olhando pela janela para Jacob, o filho do rabino, em vez de fazer o serviço. Sem as mães para ensiná-las a limpar e a se orgulhar de trabalhar, a maioria das meninas nunca faria o mínimo de esforço. Que adolescente gosta de trabalhar? E, no entanto, o mundo gira por causa das meninas. Quando são doces e gentis, são as mais doces e gentis das criaturas. Quando elas tomam o seu braço no delas, você se sente a criatura mais amada e valorizada do universo. Até as estrelas param de girar nos céus para dizer: olhem para isso. Dependemos das meninas por causa da sua inteligência, da sua paixão, da sua esperança, da sua inocência. Por isso era tão difícil acreditar no rumor que circulava pelas cidades e vilarejos da Eslováquia, um boato que estava prestes a se tornar uma lei. Por que alguém iria querer que as adolescentes fizessem serviços para o governo? Por que não levar os meninos? Era uma situação triste, todos disseram. Capítulo 2. Onde há um eslovaco, há uma canção. Ditado popular eslovaco. Em casa, os Friedman eram como uma família von Trapp judia em uma versão eslovaca de A Noviça Rebelde. Edith e Léa sempre cantavam durante as tarefas da manhã, então os dias eram lindos, independentemente do clima. E quem precisava do rádio com vozes como as delas? Hannah Friedman ouvia as filhas cantando e se preocupava com o silêncio que iria cair sobre sua casa se as adolescentes fossem mandadas para longe pelo governo. Quem mais poderia reproduzir os tons melodiosos como os de uma cotovia de Edith ou guturais como os de um pardal de Léa? Alheias ao ouvido sentimental de sua mãe, as meninas cantarolavam melodias lavando a louça do café da manhã, varrendo e limpando o chão da cozinha e, finalmente, abrindo a porta da frente para deixar entrar um sopro de ar frio. Na rua, as crianças já podiam ser ouvidas gritando e rindo na neve. A senhora Friedman bateu os edredons, tirando-lhes a poeira e o sono, e depois os dobrou de volta,
colocando-os ao pé da cama para que os colchões pudessem tomar ar. Lá fora, o mundo era uma maravilha esbranquiçada. Arco-íris brilhavam na neve, formados pelas gotas congeladas penduradas nas bordas dos telhados. Galhos negros de árvores estavam cobertos por uma camada de neve que parecia pó de fadas. Um sol pálido resplandecia através das nuvens finas, à medida que o vento sudeste as varria pelo céu ainda mais pálido. Em um dia típico de mercado, Edith e Léa iam ao centro da cidade carregando uma cesta e faziam compras para Babi, sua avó. Elas encontravam suas amigas e vizinhas, ficavam sabendo das últimas fofocas e liam os anúncios colocados no quadro de avisos e em volta da praça. Em um dia típico de mercado. Mas esse dia seria tudo, menos típico. Primeiro, o mercado provavelmente estaria quase vazio, pois os agricultores ainda estavam arando a terra. Quando eles finalmente chegassem com seus trenós, os poucos produtos oferecidos para venda estariam congelados pela jornada. Mas era assim mesmo no inverno. Então não era por isso que esse dia seria diferente de outros dias. Nesse dia, todo mundo estava indo ao mercado para saber se o pregoeiro da cidade tinha algum acréscimo a fazer ao anúncio de sábado, que quase ninguém tinha ouvido, mas no qual agora todos eram forçados a acreditar. As meninas ainda não sabiam de nada. Ainda não. Depois de ficarem em casa por mais de 24 horas por causa da neve, Edith e Léa provavelmente estavam ansiosas para ver suas amigas, pois saíram correndo pela porta à frente de sua mãe, balançando a cesta de Babi entre elas. Enquanto as meninas abriam passagem em meio à crosta de neve recentemente caída e seguiam em direção à cidade, elas talvez tenham ouvido as portas abrindo e fechando ao longo da rua, à medida que homens e mulheres jovens, ansiosos por sair, atravessavam os montes de neve nas calçadas que mal podiam ser discernidas. Havia apenas uma leve insinuação de sussurros, ouvidos por acaso, e a única maneira de descobrir o que realmente estava acontecendo era investigar a verdade. Para isso, uma das melhores amigas de Léa pode ter chamado seus nomes. Com um chapéu de tricô sobre os cabelos ruivos cor de morango, Anna Herskovic talvez tenha corrido para se juntar às irmãs Friedman nesse dia típico de mercado. Anna Herskovic era uma garota alegre e comunicativa, com grandes olhos castanhos e pele pálida. Uma garota bonita rodeada de garotas bonitas. Antes de o mundo se voltar contra elas, Anna e Léa adoravam ir ao cinema juntas. Verdadeiras cinéfilas, sempre economizavam dinheiro para assistir ao último lançamento, isto é, até os cinemas serem incluídos na lista de lugares que os judeus estavam proibidos de frequentar. Ao longo das margens estreitas do rio Laborec, galhos de bétulas haviam sido cortados e adornados com garrafas coloridas de vidro para coletar a seiva das árvores à medida que a temperatura subisse. Com a última onda de frio, as garrafas mal tinham algum líquido transparente no fundo. Mas os dias mais quentes estavam chegando e as garrafas tilintavam ao vento como sinos, balouçando enquanto aguardavam o fluxo do tônico doce que respinga das bétulas na primavera. Em ambos os lados dos trilhos da ferrovia, fortes de neve talvez tenham sido construídos para que as crianças atirassem bolas de neve umas nas outras, em uma guerra microcósmica que imitava a da Europa, embora os dois lados daqui provavelmente comemorassem logo o armistício ao andarem de trenó juntos. Preparando-se, as meninas pegavam a neve em suas luvas e ameaçavam os rapazes aleatórios que ousavam selecioná-las como alvo. As meninas mais velhas, como Edith e Léa, podiam perambular pela pequena ponte até a cidade sãs e salvas. Virando repentinamente para a esquerda, elas fizeram um rápido desvio para a rua Stefanikova, onde moravam suas amigas Débora e Adela Gross. A rua Stefanikova era carinhosamente chamada de Rua Gross pelos habitantes da cidade, porque 11 das casas da rua eram ocupadas pelos filhos e netos do rico comerciante madeireiro Chaim Gross. Até Ladislav Grossman e sua família, que não eram parentes dos Gross, moravam na Rua Gross. Se Ladislav e seu irmão Martin
estivessem tirando a neve das calçadas com paz quando as meninas chegaram, certamente teriam cumprimentado as jovens, embora Ladislav provavelmente prestaria pouca atenção à esbelta adolescente Edith. Durante o fim de semana, a família Gross não perdeu tempo para garantir que Martin e Débora estivessem formalmente noivos. Quando Débora e Adela encontraram as irmãs Friedman e Anna Herskovich, as notícias das núpcias de Débora, que estavam prestes a acontecer, teriam sido as fofocas mais recentes. Será que aquelas jovens de 19 anos mergulharam de cabeça no tipo de conversa mantida apenas por garotas que não se falam há 24 horas? Adicione o casamento de Débora à conversa e podemos imaginar abraços animados e mazeltovs. Débora seria poupada por causa da família de seu avô e também por causa do Martin, lembra Edith. Proteção dupla contra a convocação. Afinal, o governo só queria garotas solteiras. Será que Lea se perguntou se deveria conseguir um marido rapidamente, ou a coisa parecia tão ridícula que nem valia a pena se preocupar? Deve ter sido estranho celebrar boas notícias servidas como aperitivo para acompanhar as más. Edith e Adela não eram amigas tão próximas quanto suas irmãs. Com 17 anos, Edith não frequentara a mesma classe de Adela na escola, e a diferença de um ano de idade entre elas criava uma divisão que os adolescentes podem achar difícil de ultrapassar. O rosto perfeitamente oval de Adela e seus lábios carnudos destacavam-se sob a vasta cabeleira de cachos vermelhos espiralados, das feições mais delicadas de Edith. O casamento era algo muito distante para as adolescentes, que ainda tinham que desabrochar em mulheres adultas. Irena Fine havia trabalhado como assistente no estúdio de fotografia recentemente arianizado da cidade. Uma garota pensativa e amante dos livros, Irena também se dedicou à fotografia enquanto profissão e muito provavelmente aprimorou suas habilidades tirando fotos de suas amigas. Adela parece ter tido a confiança de uma estrela de cinema e teria sido a modelo perfeita, com suas madeixas castanho-avermelhadas e pele de marfim. Dentro da casa da família Gross, o primo de 3 anos de Adela, Lou, era um elemento avulso. Irrompendo em meio à neve na direção de suas primas mais velhas, ele implorava para que as meninas brincassem com ele. Elas talvez tenham sorrido e abraçado o garoto, mas seus planos não incluíam servir de babá. Podia não ser um dia típico no mercado, mas era um dia de mercado. Elas tinham planos. Correndo o risco de ficar com nada além de seu cavalo de balanço para brincar, Lu corria atrás das meninas mais velhas com suas curtas perninhas grossas, chamando as primas por versões mais doces de seus nomes. Adelinka, Dutsi, e projetando o lábio inferior para fora em um beicinho dramático, mas em vão. Yako! A babá usou a forma carinhosa da própria família para chamá-lo, e levou o garotinho de volta para dentro, embrulhando-o como um marshmallow antes de devolvê-lo para fora. Nem todas as jovens que estavam a caminho do mercado de Rumené naquele dia eram eslovacas. Após a invasão alemã da Polônia em 1939, muitos judeus poloneses haviam enviado suas filhas para a relativa segurança da Eslováquia, onde eles ainda tinham alguns direitos e as meninas judias não enfrentavam ameaças de estupro. Dina e Erna Dranger eram primas de primeiro grau oriundas do que outrora fora uma vila tranquila na Polônia, chamada Tlicz, que imediatamente após a invasão se tornara uma cidade fronteiriça estratégica ocupada pelos soldados alemães. Sua melhor amiga, Rena Kornreich, havia escapado primeiro para a Eslováquia. Os Dranger foram em seguida. Tanto Rena quanto Erna tinham irmãs mais novas que viviam e trabalhavam em Bratislava, capital da Eslováquia. Havia pelo menos uma outra refugiada polonesa em Rumené, Sara Bleich, que cresceu a poucos quilômetros de distância, na cidade de Krynica, onde até hoje você pode banhar-se nas fontes curativas e encontrar muitos tipos diferentes de água mineral jorrando das nascentes das montanhas. Todas deviam se conhecer. Podemos imaginar Erna e Dina andando de braços dados pela rua Stefanikova,
em direção ao mercado naquele dia, conversando animadamente sobre a boda de sua amiga Hannah, prestes a acontecer. Hannah precisava comprar uma camisola para a noite de núpcias, o que provavelmente provocava todo tipo de rubores e risadas das jovens. Com o Pessah a poucas semanas dali, elas também estavam ansiosas para enviar frutas secas e castanhas para a casa dos pais, que elas não viam há mais de um ano. Alguns anos mais velhas do que as irmãs Friedman, as meninas polonesas não teriam feito parte dos mesmos círculos sociais que elas. Acolhidas pela comunidade judaica de Rumené, as garotas Friedman eram de uma família local respeitada, enquanto as refugiadas polonesas trabalhavam como babás para famílias abastadas com crianças pequenas. No entanto, se passassem pela casa da família Gross e vissem as pessoas do lado de fora, as meninas polonesas acenariam ou diriam olá. As sardas e os cachos ruivos de Adela eram tão difíceis de não notar quanto seu sorriso, e elas se reconheceriam mutuamente por ficarem sentadas no andar de cima da sinagoga, na seção feminina. Embora as irmãs Gross fossem de uma família extremamente rica, nunca trataram os outros como inferiores. Elas se dedicavam a viver em um mundo amável, um mundo moral, um mundo que ajudava os menos afortunados e necessitados. A palavra Rumené vem da palavra eslava para quintal. Nunca uma cidade teve um nome tão apropriado. Éramos uma grande família, diz Edith sobre a cidade. Todo mundo se conhecia. Todo mundo. Outrora uma cidade importante na rota comercial entre os reinos da Polônia e da Hungria, Rumené havia sido um relevante centro cultural para as artes, conhecida por seu artesanato, feiras e mercado. Os leões esculpidos em mármore contorciam suas caudas de pedra acima do portão de ferro forjado da mansão no final da praça. Embora praça não seja a palavra certa para a via longa e retangular que servia como centro da cidade. A rua principal não era pavimentada. Rolos compressores feitos de troncos e correntes, puxados por cavalos, nivelavam a terra e o cascalho. Com árvores enfileiradas de um lado e lojas do outro, a praça era o ponto de encontro central para judeus e não-judeus. Havia apenas um carro na cidade, com um motorista de táxi. Ao longo das extremidades da praça, na frente dos imensos montes de neve, alguns vendedores e fazendeiros robustos teriam montado barracas. O vento congelaria as mãos sem luvas de um açougueiro gentil, que enrolava seus últimos gomos de linguiça. Peças de queijo estariam cobertas com morim para protegê-las do frio. Ainda não haveria vegetais verdes, apenas batatas, couve-nabo, algumas pastinagas. A polícia militar eslovaca, a Guarda Hlinka, atravessaria as colinas varridas pelo vento, como se patrulhar montes de neve fizesse parte de seu dever. Com suas botas, cintos e jaquetões abotoados até o pescoço para abrigá-los dos ventos das montanhas Tatra e dos Cárpatos, os jovens guardas da Hlinka tentavam parecer intimidadores. Mas, em seus casacos de lã pretos e calças justas, mal tinham idade suficiente para fazer a barba e não intimidavam a dela ou as outras garotas. Por que elas deveriam ter medo? Eles cresceram juntos. E os meninos sempre gostam de brincar de soldado. Ainda assim, parecia estranho que, quando as meninas dissessem olá, seus antigos colegas de escola escolhessem ignorá-las ou encará-las. O mundo era pequeno neste lugar. Era impossível não cumprimentar os vizinhos, mas, ao longo do ano anterior, os cumprimentos se tornaram mais breves e mais desconfiados, sussurrados em vez de gritados. Então, de repente, os não-judeus pararam de falar conosco, diz Edith. Eles nem respondiam quando minha mãe os cumprimentava. Como vizinhos podiam ser tão rudes uns com os outros? Mas todo mundo estava ficando cada vez mais nervoso. Em um dia típico, Edith e Lea teriam entrado no mercado em meio ao cenário familiar dos comerciantes que vendiam mercadorias e à melodia animada dos compradores pechinchando sem se importar com o mundo. No entanto, este foi tudo, menos um dia típico no mercado. As garotas Friedman e suas amigas talvez tenham rido despreocupadamente ao ar livre.
mas estavam totalmente alheias aos olhares melancólicos, à solitária lágrima perdida e capturada pelo vento, e ao velho policial que as observara com ternura por um momento, confuso por seu próprio sentimento. Assim que o mercado vespertino estivesse aberto para os judeus, a mãe de Edith teria chegado com a mãe de Irena Fine e a cunhada da senhora Fine, a doula local, que havia feito o parto de Edith, Lea e, provavelmente, de toda a descendência dos Gross neste mundo. Elas teriam visto a senhora Becker com sua filha adolescente, Marg. Marg tinha um humor afiado e atuou em várias peças teatrais de Beth Jacobi, com Edith e Lea. A família de Marg também era dona da loja na esquina, perto da casa dos Friedman. Apesar de morarem próximos, virando a esquina após a casa da família Becker e sua loja, os Friedman não eram seus amigos íntimos porque, quando jovens, Emanuel Friedman e Kalman Becker haviam disputado o amor da mesma mulher. Minha mãe não era apenas muito bonita, diz Edith. Ela era a mulher mais inteligente da cidade. Emanuel Friedman conquistou seu coração e eles se casaram. Depois, o pai de Marg se recusou a falar com o pai de Edith, exceto quando iam à sinagoga para o Kol Nidrei. Então, eles desejavam tudo de bom um ao outro. Um bom ano, um ano saudável, um ano feliz, um ano de riqueza. No restante do ano, eles não se falavam. Edith ri. Esta era uma comunidade real. As pessoas se desentendiam e faziam as pazes. Algumas tinham princípios religiosos severos, outras eram mais tranquilas. Isso não importava. No mercado, todo mundo conhecia todo mundo. A senhora Friedman teria cumprimentado a senhora Rivka Citron, uma sionista rigorosa e dedicada, enquanto escolhiam dentre uma lamentável seleção de batatas de final de temporada. Os Citron eram pobres e tinham uma família numerosa. Tinham filhos tanto na casa dos 30 como na adolescência. Seu elegante filho Aaron e a linda filha Helena poderiam ter sido estrelas de cinema de Hollywood, especialmente se você os ouvisse cantar. A irmã de Helena, Rosinka, havia retornado recentemente da Palestina com sua filha, Aviva. Correndo atrás de sua tia, a sobrinha de 4 anos de Helena fazia brotar sorrisos tanto nos judeus quanto nos não-judeus. Uma pequena cabeça loira com uma grande quantidade de cachos. Aviva tinha a pele mais clara que a maioria dos arianos. Hitler não saberia o que fazer com ela, brincou a mãe de Edith. Alguém deve ter pulado a cerca com uma shiksa. Era outra piada que os judeus costumavam fazer. Shiksa é um termo pejorativo usado para falar sobre mulheres não judias. A senhora Friedman sorriu para Helena, que possuía um verdadeiro talento dramático e costumava se apresentar com Marg Becker, Edith e Lea nas produções teatrais anuais, organizadas pela escola Beth Jacob, antes que o código judaico mudasse tudo. Apesar de tudo, os jovens guardas da Hlinka observavam as meninas quando elas atravessavam a praça. Ao contrário de sua sobrinha, Helena tinha cabelos grossos escuros e bochechas arredondadas. Em plena efervescência de sua feminilidade, ela não precisava flertar com os meninos para torturá-los. Tudo o que ela precisava fazer era simplesmente existir. A outra beldade local, Adela Gross, era mais propensa a sorrir timidamente e a olhar para o chão quando um garoto chamasse a sua atenção. Em dado lugar, entre o carrinho que vendia pão e o açougueiro kosher, Edith pode ter visto uma de suas ex-colegas de classe, Zena Haber, com Marg Becker. Era bom falar com as amigas, mas a conversa deve ter sido interrompida quando notaram os pôsteres sendo colocados nas laterais dos prédios e o pregoeiro da cidade se dirigindo para o coreto. O tambor do pregoeiro vibrou no ar, acalmando a agitação do mercado judaico. Lojistas e clientes pararam de barganhar. Haveria mais explicações sobre o comunicado veiculado às escondidas durante a tempestade de neve? Com uma multidão agora atenta à sua voz, o pregoeiro da cidade leu o último anúncio. Fixado com uma camada de cola para protegê-lo do vento frio
e impresso em preto e branco para que todos pudessem ver. Claro, para quem não sabia ler, ele leu em voz alta 2 vezes. Apupos estridentes, em choque, foram ouvidos. Quem não tinha conseguido acreditar nas notícias antes agora vinha correndo, enquanto a área do pregoeiro da cidade ressoava pela multidão, em meio aos protetores de ouvido e toucas, anunciando mais uma vez que todas as meninas solteiras, entre 16 e 36 anos, tinham que se registrar no colégio para um exame de saúde a ser realizado no dia 20 de março e se comprometer com 3 meses de serviço governamental. E cada garota não deveria levar mais do que 40 quilos de pertences. Isso seria em menos de 2 semanas. Vozes irromperam. Todos. O rabino, o padre, o vendedor da tabacaria, os agricultores, os clientes, as meninas solteiras, começaram a falar de uma vez, questionando o pregoeiro, a polícia, os guardas e uns aos outros. Que tipo de trabalho? E se elas se casarem nas próximas 2 semanas? Para onde serão levadas? Como elas devem se vestir? O que devem levar? Era uma cacofonia de especulação confusa misturada com indignação e preocupação. Essa ordem não tinha nada a ver com animais de estimação, joias ou compras. Não fazia sentido. Por que o governo quer as garotas? Léa passou o braço em volta de Edith. Marg Becker olhou para Zena Haber e deu de ombros. O que mais podiam fazer? Helena Citron parou de brincar com a Viva e olhou para sua irmã mais velha, Rosinka. Adela e Débora Gross se deram as mãos. A maior e mais rica cidade do leste da Eslováquia é Prešov. Situa-se a apenas 70 quilômetros a oeste de onde estavam as garotas Friedman e suas amigas, surpreendidas pelo anúncio que mudaria a vida tão jovem delas. Com a maior população judaica da região desde o início dos anos 1600, Prešov abrigava a grande sinagoga, perto do centro da cidade. O edifício era ilusoriamente austero por fora, mas equiparava-se em tamanho à catedral gótica da cidade, a Igreja Católica Romana de San Mitulacha. Em meio a abetos prateados e pinheiros europeus negros, as torres da catedral perfuravam o céu acima da praça, ao lado de uma fonte que comemorava o dia em que os judeus foram autorizados a viver dentro dos muros da cidade, mais de 100 anos antes. Presente de Marcos Hollander, o primeiro judeu a se instalar no interior dos portões da cidade, a fonte de Netuno recebeu um lugar de honra e tornou-se um local de encontro popular para jovens judeus e não-judeus. Não mais. Houve um tempo em que Magda Amster, de 16 anos, adorava sentar-se e ficar sonhando acordada em frente às águas da fonte, onde podia se encontrar com sua melhor amiga, Sara Spira. Agora, o parque até o centro da cidade estavam fechados para os judeus, e a melhor amiga de Magda havia se mudado para a Palestina. Hoje, no final da rua Hlavná, que ainda é a via principal que leva à praça da cidade, há um cruzamento movimentado de 4 faixas e uma série complicada de semáforos. Na década de 1940, abrigava o mercado, onde cavalos puxando trenós e carroças para os vendedores passavam em meio a judeus e não-judeus. Tentando encontrar algo remanescente do passado, a filha de Marta F. aponta para a rua movimentada. Agora há uma faixa de pedestres no lugar da casa onde sua mãe vivera com sua grande família. Caminhar hoje pelas ruas da antiga parte judaica de Prešov é confuso. Uma parede em ruínas, com desenhos feitos por grafiteiros eslovacos, tem 4 fileiras de arame farpado presas a postes de metal enferrujado ao longo da borda superior. No interior da área cercada, há basicamente edifícios abandonados, com a pintura descascada e janelas presas com arames. É difícil imaginar que esse complexo um dia já tenha acolhido 3 sinagogas, uma escola infantil, um campo de jogo para crianças, um açougue kosher e uma casa de banhos. Enquanto as filhas de Marta F. e Ida Eigerman vagam pelo pátio,
encontramos a casa do zelador da sinagoga e batemos à porta. Um homem robusto, de rosto gentil, atende à porta. Peter Rudi. Tem olhos tristes e fala muito pouco de inglês. Orna explica em eslovaco rudimentar que suas mães eram de Prešov e estiveram a bordo do primeiro transporte. Assim como a minha. Ele deixa escapar. Momentos depois, estamos em sua casa e vemos uma foto de Clara Lustbader, com o cabelo trançado, vestindo uniforme escolar. A imagem mostra a turma da classe que frequentava com Magda Amster. Momentos depois, Rudi nos concedeu acesso privado à grande sinagoga, prova inegável de que uma comunidade judaica vibrante e devota já vivera em Prešov. O interior desse grande edifício de 2 andares, com suas 2 torres, é incrivelmente bonito. Sob o teto azul pastel, em formato arqueado, com a borda pintada em detalhes com desenhos mouros geométricos e abstratos, um elaborado candelabro de bronze está pendurado. Estrelas ornamentadas e estrelas judaicas douradas pairam sobre as fiéis sentadas na seção das mulheres. No andar principal, os homens oravam diante de um elegante Aron HaKodesh, ou Arca Sagrada da Torá, de 2 andares. Esse é o museu judaico mais antigo do país. Os turistas que visitam a grande sinagoga podem encontrar exposições da coleção Bar Kani, de artefatos da diáspora judaica medieval no andar superior, na seção feminina. Foi aqui que Diora Spira posicionou-se na Bimá, mesa sacral, e leu a Torá para o seu bar mitzvah. É aqui que a mãe de Orna Tuchman, Marta, pode ter feito suas preces, na seção feminina, ao lado de Aida Eigerman, Dizzy Gladstein, Johann Rosner, Magda Amster e cerca de 225 outras jovens prestes a serem deportadas de Prešov. Há também um livro que lista os nomes das famílias de Prešov que não sobreviveram ao Holocausto. Enquanto examina suas páginas, o rosto de Orna Tuchman é refletido no armário de vidro que se encontra abaixo da estrela judaica. Isso torna tudo tão real. Ela diz quando encontra o nome dos avós e tenta conter as lágrimas. Eles existiram. Por ser uma família de classe alta, Magda Amster não era o tipo de garota que tinha que comprar comida nos dias de mercado. Porém, o dia do mercado ainda era uma ocasião social importante e, após a nevasca, todos estariam meio empolgados e ansiosos para sair. Incrivelmente feliz, com suas delicadas bochechas palidamente rosadas devido ao frio e seu esbelto pescoço envolto em um cachecol tricotado à mão, Magda Amster desceu a colina onde ficava sua casa para se encontrar com Clara Lustbader e algumas outras garotas que conhecera na escola. Agora que nenhum judeu com mais de 14 anos podia frequentar a escola, o dia do mercado era uma das poucas ocasiões em que meninos e meninas podiam se encontrar sem que os adultos vigiassem suas conversas. Giora Spira, o irmão de 14 anos da melhor amiga de Magda, Sara, era um rapaz estudioso que gostava da companhia de Magda, porque ela o tratava como um irmão mais novo. Os óculos de aro preto de Giora circundavam seus olhos brilhantes e inteligentes, mas, agora sem a estrutura de uma educação formal, Giora e seu irmão mais novo, Shmuel, passavam grande parte do tempo estudando em casa ou fazendo trabalhos ocasionais, tentando evitar as travessuras. Os meninos sabiam o quão inteligente cada garota era e em quais estudos cada uma se destacava. Eles conheciam suas famílias e irmãos e haviam crescido brincando de pega-pega com essas meninas, que agora rapidamente chegavam à idade adulta. Na Praça Judaica, ao lado da grande sinagoga, os neólogos, ou judeus progressistas, e os ortodoxos, além dos judeus chassídicos, que deveriam estar caminhando lentamente pelos paralelepípedos congelados para iniciar o minchá, as orações vespertinas, conversavam sobre o rumor. Ainda não havia sido feito um anúncio formal em Prešov, e embora as notícias viajassem rapidamente, elas não viajavam tão rápido a ponto de uma cidade saber o que estava acontecendo em outra no mesmo dia. No leste da Eslováquia, a disseminação das notícias dependia dos pregoeiros de cada cidade.
Não muito longe do centro, a parte judaica de Przejov ficava em um pequeno vale protegido do vento da montanha. Alguns membros juniores da grande sinagoga já haviam se dirigido à prefeitura para verificar se havia algum anúncio. Giora e Shmuel tiveram a mesma ideia e passaram pelos homens que seguiam apressados em direção à praça. Era difícil acreditar que, apenas alguns meses antes, Giora havia feito seu bar mitzvah no grande edifício de 2 andares e comemorando sua maioridade na casa de Magda Amster, com 40 de seus melhores amigos e colegas de escola, meninas e meninos. A família Amster sempre fora generosa, e o vínculo entre os pais de Giora e os de Magda eram ainda mais afetuoso por causa da amizade íntima de suas filhas. Agora, essas mesmas garotas estavam sendo ameaçadas pelo rumor dos serviços para o governo. Giora sentia-se tão cuidadoso quanto alarmado enquanto ele e seu irmão corriam para a rua Hlavná, passando pela loja de espartilhos de Dizzy Kletzstein, onde uma refugiada polonesa, Aida Eigerman, havia encontrado emprego. Tendo fugido da Polônia em 1940, Aida havia deixado sua família na cidade de Nowe Sącz, onde existia agora um gueto. Aida se escondera primeiramente perto da fronteira com a Polônia, em Bardeu. Lá, ela morou com o tio e trabalhou em seu açougue kosher. Na rua Klasztorska, em frente ao açougue, ficava a sinagoga Bajkor-Cholin. Na seção feminina, no andar de cima, Aida provavelmente sentava-se perto de Rena Kornreich, que estava escondida na casa de seu próprio tio, que ficava logo virando a esquina. As 2 refugiadas polonesas certamente se conheceram antes de Rena se mudar para Rumené. Aida Eigerman tinha as maçãs do rosto proeminentes e cabelos pretos lisos que ela enrolava para tirar da testa. Passava os dias tomando as medidas das mulheres judias de classe média e alta de Przejov, que buscavam espartilhos e outras roupas íntimas. Depois da loja de espartilhos, descendo a colina em direção à catedral onde ficava a estátua de Netuno, Magda Amster talvez pensasse sobre sua ainda jovem vida nos limites da praça da cidade, onde os judeus não eram mais permitidos. Ela sentia falta de ir à escola, de ter um gato. Acima de tudo, sentia falta da irmã, de Giora Spira, Sara. Sara estava tão determinada a ir para a Palestina que entrou em greve de fome quando seu pai se recusou a deixá-la ir. Magda não teve chutzpah, palavra em Yiddish que expressa audácia, suficiente para passar fome ou desafiar os desejos de seu próprio pai, e acabou deixada para trás. A irmã e o irmão mais velhos de Magda já haviam ido para a Palestina, e Magda entendeu que seu pai queria que pelo menos uma filha ficasse em casa. Como era mais nova, ela compreendeu que esse era seu dever. Ainda assim, ela ansiava pela companhia de sua melhor amiga e irmãos. Em alguns anos, quando ela fosse mais velha, seu pai havia prometido que ela poderia visitar a Palestina. Mas alguns anos são como uma vida inteira para uma adolescente. O vento açoitou seu rosto e fez seus olhos lacrimejarem. A única razão para sorrir foi ver seus amigos Giora e Shmuel descendo a colina rapidamente em direção a ela, balançando uma carta. O vento tentou carregar as finas folhas de papel quando eles passaram a missiva para as mãos enluvadas de Magda. Mas ela segurou firmemente a última carta de Sara. Viver é simplesmente lindo. O mundo é tão perfeito. Quieto em sua própria felicidade, na qual se deleita e que o enriquece tanto. Eu obtenho satisfação em meu trabalho e cada parte de mim parece cantar. Depois de poucos dias de chuva, os céus estão alegres novamente, azuis e penetrantes, acima das casas cinzas. De repente, há plantas, flores de todas as cores e avencas de folhagem longa aparecem em meio às pedras. Tudo se refresca, se satisfaz, parece primavera, e eu também estou feliz e amo estar viva. Foi um momento de divagação, abalado pelas batidas do pregoeiro de Przejov, que anunciou as mesmas notícias que Edith e suas amigas ouviram em Rumené.
Os membros da comunidade judaica de Prejov correram de volta à sinagoga para avisar os anciãos, enquanto os adolescentes se empurravam em meio à multidão para ler o aviso que estava sendo colocado com pressa na prefeitura. Por toda a Eslováquia, os mesmos avisos eram colocados e anunciados simultaneamente por pregoeiros tocando sinos de latão ou tambores. A única coisa que mudava era o local para onde as meninas deveriam ir: quartel de bombeiros, escola, gabinete do prefeito, ponto de ônibus. O resto era igual. Todas as garotas solteiras entre 16 e 36 anos devem se registrar, em 20 de março, para um exame médico, a fim de submeterem-se a 3 meses de serviço governamental. Cada garota não deve levar mais de 40 quilos de pertences no dia do registro. Por que levar garotas? Giora Spira se perguntou. Ele se faria essa pergunta pelo resto de sua vida. Capítulo 3. Por que Heródoto começa sua grande descrição do mundo com o que é, de acordo com os sábios persas, um assunto trivial de sequestros de garotas jovens pagos na mesma moeda? Richard Kapuscinski. Sexta-feira, 13 de março de 1942. O austero prédio cinza e com colunas do Departamento de Finanças ficava na esquina oposta a um dos mais belos edifícios de Bratislava. Construído em 1890, esse edifício Art Nouveau, projetado pelo arquiteto austríaco Josef Hittner, abrigou o Ministério do Interior durante a presidência de Josef Tiso, na década de 1940. Originalmente concebido para servir ao exército do Império Austro-Húngaro, era ali que as engrenagens do governo do Partido Nacional Eslovaco funcionavam. Com vista para o Danúbio, decorado com elmos romanos nos 4 cantos de suas muitas cúpulas e arcos, era um tributo ao passado rico e opulento do Império. Já o Departamento de Finanças estava alojado em um prédio mais minimalista, que remetia à estética dos anos 1920. Entre essas duas estruturas incongruentes, a ponte Franz Josef se estendia sobre o Danúbio. Hoje, ainda é possível ver os pescadores sentados ao longo das margens, ao lado de pequenas fogueiras que crepitam lentamente sob o nevoeiro do rio, enquanto os bondinhos passam balançando nas ruas acima. Algumas coisas mudaram. O Departamento de Finanças é agora o Ministério do Interior. Há um shopping na mesma rua e uma avenida de 4 faixas. Mas a mesma escadaria leva até portas de madeira de 10 metros de altura, com maçanetas de bronze que se encaixariam nas mãos de um gigante. Lá dentro, à direita do saguão de mármore, um elevador paternoster move-se com sua correia transportadora contínua, cuja eficiência burocrática permanece desde que foi instalado na década de 1940. Esse elevador sem porta nunca interrompe seu ciclo incessante de cabines em movimento. Como na oração do Pai Nosso, da qual empresta seu nome, ele se move tão perfeitamente quanto o rosário na mão dos devotos. Não que orar antes de embarcar ajude. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.